Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o concurso do TCE Paraíba, Tribunal de Contas do Estado do Paraíba, que deverá ser um concurso bastante visado, pois, como muitos de vocês devem saber, o Estado da Paraíba é um estado muito benquisto. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para que você saia daqui sabendo como iniciar a sua preparação de forma organizada, eficiente, desde já. E Lívia, em que pé estamos com relação a este concurso? Bom, recentemente a comissão que realizará o estudo sobre o novo concurso foi formada e a partir de agora teremos os próximos encaminhamentos. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanha até o final do vídeo. Bom, eu vou traçar aqui para vocês uma linha do tempo a respeito dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos que findaram agora com a formação dessa comissão que vai realizar os estudos sobre o novo concurso. Em julho de 2024 foi aprovada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, que autorizou, então, ao Tribunal de Contas realizar o novo concurso público. Recentemente, foi publicada, então, no Diário Oficial do Estado, em 15 de janeiro, o ato que constitui a comissão para fins de reavaliação quanto à estrutura e as áreas temáticas a serem adotadas pelo órgão de auditoria e fiscalização do Tribunal de Contas. Então, a expectativa agora é que essa comissão trabalhe nesse estudo, nesse levantamento das necessidades das novas áreas temáticas ou da estrutura, né, do órgão de auditoria e fiscalização para que seja, então, publicado, né, o novo edital do próximo concurso. Recentemente, o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, em entrevista a uma TV do Estado, ele falou sobre a importância de dar um basta em festival de contratações temporárias no Estado. Então, ele fala que houve uma inversão ali no conceito de temporário, que o nome já encerra qualquer discussão. O que seria exceção virou uma regra e, portanto, eles estão trabalhando para tornar, né, o número de servidores efetivos no Estado maior do que o número de servidores contratados ali naquele sistema de livre nomeação e livre exoneração, que são os cargos em comissão. Então, o Tribunal de Contas, ele já mostra realmente esse sentimento, essa perspectiva do Tribunal de Contas trabalhar nos próximos anos no sentido de contratar servidores efetivos, e isso, obviamente, inclui em novos concursos para o Estado e para o próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Tá? Aqui eu trago para vocês a tabela remuneratória, na verdade, é a remuneração do ano de um servidor que está na casa há algum tempo. Então, vamos falar agora da remuneração desse órgão, desse importante órgão de contas, essa Corte de Contas do Estado da Paraíba. Então, esse servidor, um auditor de controle externo, ele é um auditor que está há mais tempo na casa e ele fez aqui no ano de 2024 a remuneração total de R$ 363.612, que é o somatório ali dos meses até novembro, que é o mês que a gente tem a apuração aí desses valores, tá? A remuneração poderá conter valores referentes a 13º e não considera nenhum desconto, inclusive a antecipação do mesmo. Então, essa foi a remuneração. Aqui nós temos um valor médio aí de mais de R$30 mil, não fiz a conta, mas imagino que sim, com certeza, né? Mais de R$30 mil por mês a esse servidor que já está na casa há algum tempo. E aqui, trazendo um pouco mais próximo para a realidade de vocês, futuros auditores do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, eu trago a remuneração, o mesmo quadro de remuneração para um servidor que foi aprovado no último concurso de 2018. Veja, essa prova de 2018 aconteceu em janeiro de 2018 e esse servidor foi admitido, então, em julho de 2018, ou seja, só para vocês terem um parâmetro aí, né, de meses da data da prova até o chamamento, né, até a admissão desse servidor, desse auditor do último concurso. Então, foram 6 meses entre prova e a admissão desse novo servidor, né, para vocês traçarem aí um paralelo a partir de agora para vocês, quanto tempo você terá essa remuneração, essa primeira remuneração enquanto auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Então, é importante a gente ter essa visualização, né? Essa era algo que eu praticava durante a minha preparação e isso ajuda muito a gente a manter, né, o foco, a manter a motivação, a manter realmente o direcionamento naquele propósito, que é o propósito da gente ter, né, assumir um cargo como esse. Então, nós temos aí um valor médio, né, de remuneração nos últimos 11 meses de mais de quase R$25 mil, né?
Então, esse servidor, que foi um dos últimos chamados agora no último concurso, ele fez ali de janeiro a novembro do ano, R$270 mil, uma média aqui, né, de R$25 mil por mês, tá? Então, novamente, esses valores poderá conter parcelas referentes ao 13º, porque até novembro, Lívia, porque até quando nós temos a informação. Então, gente, nós estamos falando, né, de uma remuneração mensal ali de cerca de R$25 mil, uma excelente remuneração ali ao longo do ano. Então, faz todo sentido para vocês, né, terem esse quadro como um quadro motivador do que vocês esperam encontrar e realizar e praticar na vida de vocês, quem sabe agora no ano de 2026, né? Já estamos no ano de 2025 e muito possivelmente os novos auditores desse concurso deverão ser nomeados ao longo de 2026, então é importante que vocês tenham aí essa visualização do que seria a remuneração de vocês no ano de 2026, se vocês fizerem o trabalho de casa direitinho, que é, além de me acompanhar até o final deste vídeo e de ingressar na mentoria, fica aí inclusive o convite para vocês ingressarem na mentoria do D7 de 7, para que vocês invistam realmente no estudo de vocês de forma a realmente fortalecer, né, a preparação de vocês. De todo modo, é muito importante, de verdade, que vocês levem a sério quando o órgão ele começa a se movimentar no sentido, né, de formar comissão, de promover esse tipo de discussão e de organização de trabalho dentro do órgão. Sim, existe ali, né, uma luzinha que se acende, muito importante, de que esse concurso deverá acontecer em breve. Estamos falando de um concurso de Tribunal de Contas, é um concurso, como veremos, que envolve mais de 10 matérias e que vocês precisam fazer uma preparação importante para ele, para que vocês tenham condição efetiva, né, de concorrer a uma das vagas que serão abertas aí nesse concurso de 2025/2026, muito possivelmente, tá? Aqui eu trago o detalhamento da remuneração desse servidor, também é o mesmo o auditor do quadro anterior, um auditor aprovado no último concurso de 2018. Veja, esse é o quadro da remuneração aqui no mês de novembro de 2024 e aqui já em janeiro de 2025, com a gratificação, né, a remuneração, a gratificação e também aqui um terço de férias, por isso que o total bruto aqui no mês de janeiro de 2025 é um pouco maior. Precisamos lembrar e levar em consideração, né, os descontos obrigatórios que são praticados ali sobre o valor bruto que esse servidor recebe, mas, né, sem sombra de dúvidas, é uma excelente remuneração para um estado que é, como eu falei lá na frente, é um estado muito bem visto, muito bem quisto, um estado muito visado, né, só para vocês terem noção, vários colegas aqui, né, em Brasília, tem o estado da Paraíba como estado de sonho, assim, que deseja realmente viver e morar, porque é um estado que promove, né, uma qualidade de vida e que garante ao servidor imagina um auditor de controle externo do Tribunal de Contas, um poder aquisitivo muito significativo para o estado, que é o estado da Paraíba, tá? Então, por tudo isso, né, é importante que vocês imaginem, que vocês já tenham essa noção da importância, né, e do benefício que é passar num concurso como esse. Obviamente que você tem que fazer um importante trabalho agora de preparação para estar em ponto, né, de se tornar um auditor de controle externo de um Tribunal de Contas em breve, portanto é importante que você encare a sua preparação com seriedade desde já, se você pretende chegar no momento da prova de um pós-edital preparado, então, para concorrer a essas vagas. Bom, com relação aos últimos concursos, o que é que tivemos aqui? Nós tivemos alguns concursos aí de 2006 para cá, mas o concurso que realmente é referência da gente é o concurso de 2018, que foi para o cargo de auditor de contas públicas, né, e para o agente de documentação, cargo de nível médio. Então, em 2022, o órgão teve um concurso, inclusive está vigente, um concurso em 2022 realizado pela Banca Sebrasp para o cargo de auditor, conselheiro substituto e médico, foi uma prova de Sebrasp na modalidade certo e errado. Em 2018, também um concurso realizado pela Banca Sebrasp para o cargo de auditor de contas públicas no formato de múltipla escolha. Então, a Sebrasp, para quem conhece, né, a banca, ela costuma praticar provas no formato certo e errado, mas ela também realiza provas no formato de
múltipla escolha, como foi o caso desse último concurso aqui de auditor do TCE Paraíba. Em 2014 tivemos o concurso também realizado pela Sebrasp, também no formato múltipla escolha para o cargo de procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas, e em 2006 a banca FCC realizou ali o concurso para auditor de contas públicas, engenharia civil, direito e outros cargos, produção de documentos, bibliotecário, assistente jurídico, no formato padrão aí da banca múltipla escolha. Então, daqui em diante, nós vamos falar a respeito do concurso de 2018, realizado pela banca Sebrasp, porque é para o cargo que nos interessa nesse momento, que é o cargo de auditor de contas públicas, naquele momento chamado de auditor de contas públicas, hoje chamado de auditor de controle externo. Tá? Então, no concurso de 2018, nós tivemos 15 vagas para o cargo de auditor, 5 vagas para agente de documentação e formação de cadastro de reserva. Curso de nível superior em qualquer área de formação para o cargo de auditor e nível médio para o cargo de agente de documentação. A prova consistiu em a prova objetiva e discursiva, como veremos mais adiante, e o programa de formação para o cargo de auditor. Banca Sebrasp, múltipla escolha, ABCDE. Esse edital foi publicado em 9 de novembro de 2017 e provas realizadas em 13 e 14 de janeiro de 2018, portanto um pós-edital de cerca de 9 semanas, e todas as etapas do concurso, como é de se esperar e muito possivelmente será no próximo, foram realizadas na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, tá? Com relação à estrutura da prova de 2018, nós tivemos ali uma prova objetiva, que não foi separada entre conhecimentos básicos e específicos, foi uma única prova, com 100 questões e 14 disciplinas, que são essas que estão elencadas aí. O que o candidato deveria fazer? Ele deveria fazer, no mínimo, 60%. De toda a prova, né? De toda a prova. Então, ele deveria fazer aqui 60% das 100 questões, acertar 60 questões das 100 para não ser eliminado. E, Lívia, quais foram essas matérias, né? Essas disciplinas? Língua portuguesa, controle externo da administração pública, legislação específica, que trata aqui basicamente do regimento, lei orgânica do Tribunal de Contas, a Constituição do Estado da Paraíba, AFO, Administração Financeira e Orçamentária, Administração Pública, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Financeiro, e aqui mais à frente eu vou traçar para vocês, tá? Esse paralelo aqui da disciplina de AFO com o Direito Financeiro, porque muitos alunos aí, inclusive aqui nos vídeos, costumam perguntar, né, a diferença entre AFO e Direito Financeiro. Eu fiz questão de trazer nesse vídeo, uma vez que esse edital trouxe as duas matérias separadamente, eu fiz questão de trazer aqui no vídeo para vocês o conteúdo programático das duas, para a gente fazer um batimento, então, para que vocês percebam qual que é a diferença ou a similaridade entre essas duas matérias, tá? Nesse concurso teve a matéria do direito previdenciário, direito penal, que não são matérias muito usuais na área de controle, tá? Inclusive, são matérias que vêm com o número, quando vem com um número menor de questões, matérias que a gente deixa para estudar num pós-edital, ou depois que você já tem um domínio completo nas matérias que são mais relevantes na área de controle, tá? Tivemos aqui ainda contabilidade pública e contabilidade geral, matemática financeira e análise de informações. Então, vejam, desde aquele momento nós tivemos aqui a matéria de análise de informações, obviamente que não com o conteúdo programático que nós temos nos concursos mais recentes. Esse concurso foi de 2018, de 2022 para cá, eu acredito que o Tribunal de Contas da União, o concurso do Tribunal de Contas da União, TCU 2022, foi um grande divisor de águas no que diz respeito ao conteúdo programático de análise de informações, que saiu de uma característica um pouco mais de informática e passou para mais um conteúdo de ciência de dados, análise de dados. Então, acredito que o TCU 2022 foi um divisor de águas nesse sentido. Então, acredito que aquela análise de informações mais voltada, por exemplo, àquele conhecimento básico de informática, ele muda um pouco a cara, né, e passa a ser um conteúdo mais relacionado a dados, como é de se esperar num próximo concurso. Então, essa matéria, análise de informações, que é uma matéria que, inclusive, no ciclo, lá na frente, eu sugiro para vocês que já coloquem, marca aí, faz um asterisco com relação a essa matéria, porque é interessante que, com relação a ela, você busque editais mais recentes para você se inspirar.
tá? E tivemos ainda uma discursiva também junto com a prova objetiva, que foi uma redação de texto dissertativo, que poderia ser a respeito de algumas dessas matérias, que são realmente aquelas matérias mais importantes da área de controle, tá? Essas matérias que o edital trouxe pra gente com relação à discursiva, nesse edital TCE Paraíba, mostra muito claramente pra gente quais são aquelas matérias que são relevantes pra gente em termos de área de controle. E veja, essas matérias, ficou muito evidente, isso ficou muito bem marcado nessa estrutura da prova do TCE Paraíba, a relevância dessas matérias em concursos da área de controle. Por quê? Elas são relevantes tanto em termos de questões objetivas, porque elas em geral vêm com maior número de questões objetivas, e também por serem foco das questões discursivas da peça técnica. Então, como veremos mais adiante, no próximo quadro, qual foi a discursiva, né? Qual foi o tema que foi cobrado, e aí veremos, inclusive, qual foi a matéria que foi pensada aqui desse conteúdo aqui para que fosse abordada na discursiva de vocês, tá? Então, uma atenção muito grande com relação a essas matérias aqui, porque são realmente aquelas matérias mais relevantes para vocês que estão se preparando para a área de controle, tá? Além disso, teve a previsão no programa de formação de uma peça técnica que também eu trouxe para vocês aqui a título de curiosidade. Obviamente que para você realizar essa peça técnica, que você teria que ter sido aprovado no concurso para você ir para o programa de formação, tá? Mas eu já trago para vocês justamente para mostrar qual que é a relevância desse conteúdo, porque é um conteúdo realmente bastante relevante para a gente da área de controle, nós, auditores de controle, vocês, futuros auditores de controle. É importante que vocês tenham ciência da relevância desses temas que foram abordados aqui nessas discursivas, tá? Então, seria reprovado o candidato que não fizesse ali mínimo de 60% do total de pontos da prova objetiva. Então, aqui eu trago para vocês a discursiva que foi aplicada junto com a prova objetiva para o cargo de auditor. Então, tivemos aqui, né, um texto motivador, e a partir do texto motivador, a discursiva, ela pedia que o candidato ali elaborasse em seu texto, abordasse em seu texto esses temas. E, Lívia, quais temas necessariamente foram esses? Na verdade, é um tema de AFO na Constituição Federal. Então, aqui, relembrando aqui o conteúdo programático de vocês, tá? Da discursiva, aquelas matérias que poderiam ser foco, poderiam ser o objeto da discursiva, na verdade foi um AFO/direito financeiro, como nós veremos mais adiante. Então, novamente, se vocês não assistiram aqui no canal o vídeo Guia Definitivo da Área de Controle, convido, né, a assistir, porque é um vídeo muito relevante. Eu trago para vocês quais são as matérias mais importantes da área de controle, inclusive quais são os assuntos mais importantes dentre as matérias mais relevantes. Então, já fazendo aqui esse parênteses, é a matéria de AFO e Direito Administrativo. Em geral, o foco das discursivas estão sobre elas, e aqui, no caso, foi justamente isso que aconteceu, né? Nessa discursiva foi um tema de AFO na Constituição Federal, que diz respeito ali aos artigos 165, 169 da Constituição Federal. Obviamente que extrapolou um pouco mais, porque o candidato precisava saber ali, por exemplo, do artigo 198 da Constituição Federal, que diz respeito aos percentuais mínimos que devem ser aplicados em despesas com saúde, tá? Serviços públicos de saúde. Além disso, ele deveria conhecer aqui sobre as emendas parlamentares, quanto que das emendas parlamentares deve ser destinado obrigatoriamente a despesas com saúde. Então, o candidato deveria saber aqui desse conteúdo. É um conteúdo bastante relevante na disciplina de AFO, de Administração Financeira e Orçamentária. É importante que vocês tenham esse discernimento, esse entendimento, né, da relevância da matéria num conteúdo como esse. AFO é uma das matérias mais relevantes da área de controle, portanto, é importante que você esteja no domínio, se não completo, quase que completo, dessa matéria, inclusive na possibilidade, né, na capacidade de escrever propostas como essa, de treinar propostas como essa. E aqui, novamente, faço convite a vocês que venham fazer parte da mentoria D7 de 7, porque na mentoria eu trabalho junto com os alunos as propostas discursivas dos mais variados concursos, não só encaminhando para os alunos essas propostas discursivas, mas também corrigindo individualmente cada uma dessas propostas que são escritas, né, à mão ali pelos alunos, em treino realmente, né, individual. O aluno, ele recebe essa proposta, ele escreve, e nas nossas reuniões individuais nós lemos juntos aqui a resposta que foi escrita por ele, fazendo aquela correção ali no momento, né,
de pronto, já discutindo e debatendo cada um dos temas, para que o aluno, inclusive, ele tenha a capacidade de debater, discutir, de perceber os erros, né, e de corrigir esses erros ao longo da preparação. Então, é muito importante que ao longo da sua preparação para um concurso como esse, auditor de controle, você treine e tenha a possibilidade de correção de diversas discursivas, que é o que a gente faz aqui na mentoria, um trabalho completo, não só com relação às questões objetivas, como também às questões discursivas, porque tem um peso muito relevante, muito significativo em concursos da área de controle. Então fica aí para vocês, né, para que vocês conheçam, né, dessa proposta que foi apresentada aí, dessa discursiva que foi trazida então no último concurso do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Aqui eu falo para vocês, né, a respeito de um concurso recente que foi realizado também no estado, na área de controle, que foi a Controladoria Geral do Estado da Paraíba, CGE Paraíba, concurso realizado em 2024, em março de 2024, pela Banca FGV, para o cargo de auditor de contas públicas. Então, nós temos aqui a CGE Paraíba no âmbito do controle interno e o TCE Paraíba no âmbito do controle externo. Foram 12 vagas ali no cargo da CGE Paraíba para as áreas de administração, arquitetura, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e tecnologia da informação. Então vejam, tivemos agora em 2024 o concurso da CGE Paraíba, que é órgão de controle interno do estado da Paraíba, e agora temos a previsão de um concurso de controle externo no estado da Paraíba, que é o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, é o cargo de auditor de controle externo. Estamos, como vimos, na fase de organização do concurso, a comissão organizadora acabou de ser constituída. Posteriormente, né, conforme aí o encaminhado desse trabalho, nós deveremos ter escolha da banca e publicação do edital com provas a acontecer aí talvez em 2025 ou edital em 2025 com provas em 2026. Mais à frente eu trago para vocês um quadro em que eu faço uma perspectiva, né, uma expectativa de linha do tempo aí para este concurso. Vagas a definir e ficamos aí com relação às bancas, sendo possível novamente se repetir a banca Sebrasp e aí, quem sabe, de novo na modalidade múltipla escolha, ou a banca FGV, que realizou o concurso da CGE Paraíba, ou ainda a banca FCC, que também já realizou concurso lá de 2006 do TCE Paraíba. Inclusive, aproveita aí e comenta aqui nos comentários aqui do vídeo qual banca você imagina que vai realizar esse concurso e qual banca você gostaria que realizasse esse concurso. São 3 bancas fortíssimas na área de controle. Também no vídeo do Guia Definitivo da Área de Controle eu faço para vocês um levantamento a respeito dos concursos da área de controle nos últimos 10 anos. Nós temos justamente que essas 3 bancas são as bancas mais relevantes que acabam realmente pegando o maior número de concursos na área de controle, tanto de tribunais de contas quanto de controladorias. Então, os últimos concursos do TCE Paraíba foram realizados pela banca Sebrasp, é uma forte candidata a realizar um novo concurso, inclusive, né? Aqui eu faço para vocês o paralelo em termos de conteúdo programático, em termos, na verdade, de disciplinas do concurso da CGE Paraíba de 2024 com o TCE Paraíba de 2018. Então, nós temos aqui, engraçado, né, essas análises que a gente vai fazendo, que a gente começa a perceber realmente um determinado padrão, uma determinada importância de algumas matérias dentro do conteúdo programático, dentro do edital da área de controle, dos tribunais de contas e de controladorias. Então, nós temos aqui, vocês vão lembrar que a gente acabou de ver, aquelas matérias que foram foco das discursivas. Então, vejam, as matérias que foram focos da discursiva, obviamente com exceção aqui da língua portuguesa, mas que se mantém, né, como matérias coincidentes na grande maioria dos concursos. A matéria é cobrada, inclusive nos conhecimentos gerais, com maior número de questões, é a matéria com maior número de questões, mas tirando língua portuguesa, dos conhecimentos específicos, de fato, né, controle da administração pública, AFA, administração pública, direito administrativo e direito constitucional, veja que há uma coincidência entre os dois editais e são justamente aquelas matérias que, em geral, são foco das questões discursivas. Então, quem fez agora a prova da CGE Paraíba em 2024 já traz a bagagem dessas matérias aqui, porque elas seguramente se repetirão no edital do TCE Paraíba agora 2025 ou 2026. Além disso, nós tivemos outras matérias aqui que foram cobradas no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, outras matérias que foram cobradas aqui diferentes no Estado, na CGE Paraíba. Veja, um detalhe importante para vocês aí que estudam para concursos da área de controle, controladorias versus
Tribunais de Contas. Em geral, essa matéria de políticas públicas é uma matéria isolada, é uma matéria destacada, porque tem uma relevância muito grande em concursos de controladorias, como acontece, por exemplo, na CGU, como está agora acontecendo no edital da CGM São Paulo, que é a Controladoria Geral do Município de São Paulo, e como acontecerá no concurso da Controladoria Geral do Estado de São Paulo. Aliás, um importante concurso que vai se dar agora em 2025, são 350 cargos, é o primeiro concurso do órgão, né? Com certeza, muitos candidatos aprovados serão chamados já em 2025/2026. Então, essa matéria é uma matéria muito relevante em concursos de controladorias. Vejam que na CGE Paraíba, ela veio também. Na CGU, ela veio com peso grande, porque veio tanto nos conhecimentos gerais quanto nos conhecimentos específicos. Na CGM, agora de São Paulo, ela também veio em uma matéria que é foco das questões discursivas. Na CGE São Paulo também virá. Nos concursos de tribunais de contas, é comum que ela venha como um tópico dentro da matéria de administração pública. Por exemplo, no edital do Tribunal de Contas da União, políticas públicas foi um tópico, foi um item dentro da matéria de administração pública. Então mas vem de uma maneira mais tímida, vamos dizer assim, né? Em concursos da área de controle, essa matéria ela vem de forma mais destacada. Tirando isso, chama a atenção o fato de não ter tido a matéria de auditoria governamental no TCE Paraíba. É possível que venha no novo edital, porque é uma matéria bastante usual em concursos da área de controle, tá? A matéria de auditoria governamental. E aqui nós temos, né, por que essas matérias não estavam previstas aqui na CGE Paraíba. Por quê? E aqui é importante que a gente faça uma distinção também importante com relação aos concursos de controladorias e de tribunais de contas. Em geral, nas controladorias, nós temos divisões internas, então divisões que já são explicitadas no edital, como por exemplo no edital aqui da CGE Paraíba, como aconteceu na CGU, como aconteceu na CGM São Paulo e acontecerá na CGE São Paulo. Que é, o edital ele já traz ali uma definição de áreas específicas, no caso aqui do CGE Paraíba, contabilidade pública e finanças públicas, auditoria de obras públicas, tá repetido aqui, auditoria de TI e auditoria interna governamental. Então, essas áreas aqui já trazem dentro delas matérias de conhecimentos especializados. Então, aqui nós temos aqui, dentre essas matérias, conhecimentos gerais e específicos, e as matérias aqui dos conhecimentos especializados. Como nos tribunais de contas, como acontece, por exemplo, no TCU, não tem essa divisão por área, o edital ele já traz por si só para todo mundo um número maior de matérias que vai servir para todo mundo, matérias que por vezes estaria na área de correção, estaria na área de contabilidade aqui na controladoria, tá? Mas ela traz para todo mundo no Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas ele não faz essa divisão, que é o caso, por exemplo, aqui do último edital do TCE Paraíba e como é o caso do Tribunal de Contas da União. Então, por exemplo, no Tribunal de Contas da União, nós temos matérias ali que na CGU, por exemplo, estariam divididas na área de contabilidade, na área de TI, na área de correção, na área de auditoria, né? Como o TCU não tem essa divisão, todas as matérias para todo mundo que vai concorrer ao cargo, tá? Então, nós temos aqui algumas matérias que foram cobradas no Tribunal de Contas do Estado e que quem fez aqui CGE Paraíba só fez, né, só estudou uma matéria ou outra dentro da sua área específica, tá? E eu acho que isso ficou claro. Aqui eu trago para vocês uma pergunta que em geral é feita aqui nos vídeos quando eu falo de AFO e direito financeiro. Então, AFO e direito financeiro é basicamente a mesma matéria. Existe uma distinção muito sutil entre uma e outra. Inclusive, se vocês perceberem aqui, muitos dos conteúdos que estão aqui, por exemplo, como receita e despesa pública, orçamento público, princípios orçamentários, também estão aqui em AFO, tá? Então, por isso que na hora de montar um ciclo de estudos, eu considero AFO/direito financeiro como se fosse basicamente uma matéria só, porque um ponto ou outro se desconecta da matéria. Por exemplo, do que interessa pra gente dessas duas matérias é o que é uma referência, é o texto da Constituição Federal. Então, no texto da Constituição Federal de 88, nós temos artigos 163 a 169, que são artigos que pegariam, né, todos esses conteúdos, essas matérias, por assim dizer, né, que nortearia, né,
todos esses conteúdos, tanto direito financeiro quanto AFO. Só que existe ali uma divisão do artigo 163 a 164A, que diz respeito a isso aqui, normas gerais de direito financeiro, de orçamento, enfim. Então, isso aqui seria basicamente os artigos 163 a 164A da Constituição Federal. E os artigos 165 a 169 diria respeito, vamos dizer assim, à AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Então, essa é basicamente, inclusive foi basicamente a diferença, a distinção neste conteúdo programático. Então, não são basicamente duas matérias diferentes, vejam, é a mesma matéria. Vocês estão entendendo? É basicamente a mesma matéria. São pouquíssimos, é um tópico, né, que muda de uma matéria para outra. Então, na verdade, há um sobreamento, uma interseção muito grande. Às vezes, o aluno, o candidato, quando pega um edital para ver, ele vê assim, nossa senhora, é enorme. Mas, na verdade, nós temos vários conteúdos que são os mesmos entre uma matéria e outra. Por exemplo, aqui ele não tem princípios orçamentários, não é diferente desses princípios orçamentários que está aqui em direito financeiro. É o mesmo tema, é o mesmo assunto, princípios orçamentários aqui e princípios orçamentários aqui. Receita pública e receita pública aqui é o mesmo conteúdo. E despesa pública aqui é o mesmo conteúdo que ele vai estudar. Então, na verdade, é um conteúdo só, mas que no edital parece ser algo maior. Então, isso existe ao longo de um conteúdo programático. É importante que o aluno tenha essa orientação a respeito desses sombreamentos, né? Porque muitas vezes o candidato ele entra em choque ao ver um determinado conteúdo programático, mas que, na verdade, né, obviamente, que é um conteúdo extenso e por isso da importância de você fazer um estudo bem orientado, um estudo planejado, organizado para você, desde já, de forma regular, desde já e feito com antecedência, obviamente, mas é importante que você identifique esses tipos de interseção, de sombreamento, para que você elimine, né, momentos e tempos de estudo e que se você não fizesse isso de forma organizada, é como se você estivesse estudando um conteúdo novo ou como se você fosse estudar muito mais do que você, de fato, vai estudar, porque os conteúdos, eles têm esse sombreamento, né? Tem isso em AFO e direito financeiro, tem em direito constitucional e AFO e em direito financeiro, tem em direito constitucional e em controle externo da administração pública, em direito administrativo e em controle externo. Então, há grandes áreas de interseção em um conteúdo programático. E o aluno, quando ele estuda de forma orientada, eu consigo passar esse tipo de entendimento para ele, né? Fazer esse tipo de análise ali do conteúdo programático e direcionar muito bem o estudo do aluno. Então, novamente, fica o convite para vocês a ingressarem aqui na mentoria D7 de 7, tá? Aqui eu trago para vocês a título de curiosidade, mas é muito importante que vocês tenham noção de qual foi a peça técnica, né? O tema da peça técnica cobrada durante o programa de formação desse concurso. Obviamente que foi uma peça técnica para quem já estava na situação de aprovado, né, tanto na objetiva quanto na discursiva, mas é um tema extremamente relevante que poderia vir facilmente na discursiva durante a prova realmente ali eliminatória, tá? Que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, foi dada uma situação, né, como é o caso de uma peça técnica, dada uma situação e ali o candidato ele teve que apontar, né, casos de irregularidades ou regularidades nessa situação aqui que foi apresentada. E, Lívia, do que se tratava, né? Basicamente, o candidato ele deveria conhecer da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dos temas mais relevantes dentro de AFO, renúncia de receita, despesa obrigatória de caráter continuado, despesa com pessoal, operação de crédito por aro, por antecipação de receita orçamentária e transparência das informações públicas de receita, despesa e documentos de elaboração das leis orçamentárias. Então, o candidato, ele tem, veja, a LRF é um dos temas mais relevantes para a gente da área de controle, porque dentro dela, dentro da lei de responsabilidade fiscal, está abrangido, né, está contido diversos assuntos que são importantes para a gente, inclusive em termos de peça técnica, em termos de discursiva. E toda essa orientação aqui, novamente, repito, é feito na mentoria, tanto em termos dos pontos mais relevantes de cada uma das matérias, quanto o trabalho de discursivas, de peça técnica, porque é um ponto importantíssimo, um ponto sensível na preparação do candidato para a área de controle. Ele necessariamente precisa saber motivar, saber escrever, saber discorrer sobre os temas que ele estuda
ao longo da sua preparação, tá? E tudo isso nós fazemos aqui de forma orientada, de forma individual, com correção, recorreção dos temas, para que quando chegue no momento da prova, o candidato não seja surpreendido com temas, porque ao longo da preparação ele já fez, já reescreveu, já corrigiu, já debateu, já reescreveu, já revisou. Então, quando chega realmente na hora da discursiva, ele já superou essa dificuldade que existe em muitos casos da escrita. Né? Então, essa é a intenção da gente, que a gente minimize qualquer dificuldade que o aluno tenha, né, que o candidato tenha no momento da prova, no momento efetivo de escrita ali, no dia da prova. Aqui eu trago para vocês uma sugestão de ciclo de estudos para o TCE Paraíba, das matérias que são mais relevantes e que realmente a gente pode se assegurar, né, de que vai estar previsto no próximo edital. Então, vejam, nesse ciclo aqui, eu trago para vocês uma sugestão já de 9 matérias. São 9 das 14 previstas no conteúdo programático no ciclo AB, AB, AB. Tá? Então, uma sugestão aí de 6 dias de estudo, obviamente com o 7º dia aqui, né, de resolução prática de revisões e discursivas, treinos de discursivas. É uma sugestão de estudo, de ciclo de estudo bastante factível para quem tem, inclusive, 2 horas, né, porque aqui o candidato, o aluno, né, você aí pode dividir esse quadro aqui, né, se você tem, por exemplo, 2 horas disponíveis de estudo no seu dia, você não vem com aquela desculpa que não é possível fazer, não, porque é possível sim, né? A gente só precisa se organizar e manter realmente uma coerência, uma constância no estudo, mas é possível. Ainda que você tenha 2 horas por dia de estudo, você pode trabalhar por vez com 4 matérias, né? Ficar girando 4 matérias, à medida que você termina, você vai incluindo até chegar ao ponto de que você trabalhe, então, com essas 9 matérias mais importantes deste concurso. Língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, controle externo da administração pública, AFO/direito financeiro. Então, veja, eu considero uma matéria só, isso aqui é uma matéria só, tá? Você tem que encarar e estudar dessa maneira. Contabilidade pública, administração pública e análise de informações, novamente fazendo aquele asterisco aqui bem grande com relação à análise de informações, lembrando do que eu falei para vocês, do TCU ter sido um divisor de águas com relação a esse conteúdo que é cobrado em geral nos concursos da área de controle e inclusive área fiscal. Tá? Análise de informações sai daquela característica de ser mais um conteúdo de informática e passa a ser um conteúdo mais de dados, ciência de dados, análise de dados, fluência em dados, como foi chamado no concurso da Receita Federal. Tá? Então, são 9 matérias, né? Porque eu estou considerando aqui direito financeiro, é a 9ª matéria do edital, foram 14 matérias. Então, são 9 de 14 matérias que você já consegue girar se você tem uma carga horária de 4 horas diárias de estudo, por exemplo. Senão, você vai acrescentando aqui à medida que você estuda. E chegou o ponto de concluir, está no domínio dessas matérias, que são realmente as matérias mais relevantes, tanto em termos de questões objetivas quanto discursiva, você vai inserindo aqui, à medida que você finaliza as demais matérias do conteúdo programático do edital TCE Paraíba. Obviamente que a gente não tem garantia de que essas matérias permanecerão, mas se você já está no ponto de domínio completo dessas matérias aqui, ou muito próximo disso, obviamente você pode já inserindo outras matérias no seu conteúdo programático. Lembrando da importância de vocês estudarem tanto a parte teórica dos conteúdos, quanto, né, se atentarem ao texto da Constituição Federal, das leis que importam para a gente na área de controle, a nova lei de licitações, a LRF, ficar atento a normas e jurisprudências, porque concursos da área de controle, eles vão cobrar do candidato entendimento de normas e entendimento de jurisprudências. É muito importante também que você coloque no seu ciclo de estudos um momento de exercícios e de revisão. Tá? Então, novamente, na mentoria nós temos isso aqui de forma destrinchada para o candidato, para o aluno seguir, né, de forma organizada, de forma eficiente, sem perda de tempo. Então, o aluno ele ganha tempo quando tudo isso aqui já está estruturado para ele, tanto em termos de metas de estudo, de revisão e de exercícios, já com cadernos linkados para cada um dos assuntos de cada uma das matérias. Então, o aluno ele ganha um tempo absurdo na preparação, quando ele tem tudo isso já estruturado para ele.
Então, novamente, na mentoria nós temos isso aqui de forma destrinchada em metas de estudo, revisão e exercícios e em termos de links de caderno de questões para cada uma das matérias, tá? De modo que você não perca tempo de jeito nenhum na sua preparação, que você, ainda mais você, né, candidato que trabalha, que está numa situação de trabalho, que você tem filho, enfim, que o seu tempo de estudo tem que ser de qualidade. É importante você ter esse acompanhamento aqui da mentoria D7 de 7, sem contar, obviamente, do grande ganho que você tem de já estar se preparando para as etapas discursivas, tanto a questão discursiva, o texto dissertativo, quanto a peça técnica, já com as devidas correções de forma individual, tá? Todo o acompanhamento aqui na mentoria, ele é feito de forma individual, o trato é comigo, individualmente e com o aluno, para que a gente possa avançar com segurança e domínio sobre todo o estudo, em especial das matérias mais relevantes aqui, que a gente já começa estudando, fazendo o estudo completo de todas elas, tá? Aqui um possível cronograma para o concurso. Então, nós tivemos agora a formação da comissão em janeiro de 2025, em 15 de janeiro de 2025. Lembrando que isso aqui é uma mera expectativa, tá, de cronograma para o concurso. Fiz aqui uma expectativa de escolha da banca daqui a 2 meses, publicação do edital em maio de 25, aplicação das provas em julho de 2025 e aqui 6 meses entre a aplicação das provas e as nomeações, que foi o que aconteceu no concurso de 2018, tá? Aqui eu trago para vocês o mapa da área de controle. Quem já me acompanha aqui já conhece esse mapa e tá vendo esse mapa acontecer a olhos vistos, né, a olhos nus, tudo isso aqui acontecer, que antes era só uma previsão, só uma expectativa, e esses concursos já estão acontecendo, como por exemplo aconteceu o CGM Vitória, CGM Niterói, CGM Fortaleza, TCE Piauí, TCE Roraima, que vai acontecer agora, CAGE Rio Grande do Sul, que acabou de acontecer, né? Nós temos agora a previsão do concurso do TCE São Paulo, que já está com banca definida, VUNESP, TCE Rio também, que já está com banca definida, que é a IBFC. Temos ainda a previsão de diversos outros concursos da área de controle. CGE São Paulo, como eu falei para vocês, que tem a previsão de 350 cargos de auditor para o primeiro concurso do órgão. Então, são diversos concursos da área de controle, sem contar, obviamente, aqui em âmbito federal, TCU e CGU, que também existe, né, a possibilidade do edital agora, final de 2025, com provas acontecendo em 2026. Então, vejam, toda essa preparação que vocês fazem aqui, né, seja para o TCE Paraíba, seja, enfim, TCE Pernambuco, que também é um concurso que está previsto de acontecer, TCE Maranhão, CGE Maranhão, entendam que essa preparação, tirando ali, obviamente, os conteúdos específicos do Estado, o regimento interno do Estado, a lei orgânica do Tribunal de Contas, o regimento interno do Tribunal de Contas, todos os demais conteúdos, eles são praticamente os mesmos dentre todos esses concursos. Então, é uma preparação que te dá a possibilidade automática de concorrer a vários outros concursos, inclusive aí na sua própria região. Se estamos falando do concurso aqui do TCE Paraíba, saibam que em breve vocês também terão a possibilidade de concorrer ao cargo do TCE Pernambuco, TCE Maranhão, CGE Maranhão, né, e diversos outros aqui do Tribunais de Contas e Controladorias do país. Então, é importante que vocês encarem essa preparação de forma séria, né, para que vocês tenham, como eu mostrei lá para vocês, aquela remuneração, que é uma remuneração que realmente faz diferença na vida da gente, que transforma a vida da gente, não só a vida da gente, mas a vida das pessoas que a gente ama, que estão ao redor da gente, que abre pra gente realmente grandes portas, grandes possibilidades de mudança de vida. Então, eu desejo a vocês um excelente ano, que seja um ano assim muito próspero, muito produtivo, que seja um ano de grandes realizações, de grandes conquistas, né? Desejo a todos nós, né? Realmente um ano de 2025 muito feliz, muito produtivo, de grandes conquistas, e eu espero realmente que você encare com seriedade essa preparação para a área de controle, desejando contar com um apoio, né, especializado, ter realmente um acompanhamento individualizado para esse concurso, para essa área. Você vem fazer parte da mentoria, vai ser um prazer acompanhar aí você, futuro ou futura colega, auditor e auditora de controle
interno ou externo dos nossos tribunais de contas e das nossas controladorias aí do nosso país, realmente para a gente fazer esse grande corpo aí de servidores que atuam de forma tão linda, né? Que nós temos realmente uma atribuição muito nobre, muito linda em termos de controle dos gastos públicos, de eficiência dos gastos públicos. Eu espero estar aqui contribuindo para formar, né, futuros auditores que desempenhem realmente muito bem esse papel para todos nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade aqui do nosso país, tá? Então, desejo a todos um excelente ano, uma excelente preparação. Contem comigo na mentoria aqui do D7 de 7. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vou falar aqui para vocês um pouco mais a respeito da mentoria e é sempre um prazer falar aí com vocês, nobres colegas auditores de controle. Fico feliz de iniciar esse ano de 2025 com o vídeo do TCE Paraíba. Tá? Esse que sem dúvida será um grande concurso muito desejado, muito bem visto, muito bem quisto, uma vez que os futuros auditores aí morarão no estado da Paraíba, né, em João Pessoa, que é essa capital assim tão maravilhosa, né? Então, gente, desejando ter um acompanhamento completo para acelerar a aprovação de vocês, aponta o celular para esse QR Code, fala com a Luísa, que ela vai te explicar como funciona a mentoria. Você tem a opção de fazer o acompanhamento por 8, 16, 32 ou 52 semanas, lembrando, obviamente, como estamos numa fase pré-edital, como deve ser feita uma preparação, é interessante que vocês já façam. É interessante o acompanhamento de médio e longo prazo para que vocês consigam realmente passar por todos os conteúdos, para que a gente consiga trabalhar muitas discursivas e para que você tenha realmente esse acompanhamento personalizado e avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, com tudo organizado para você, links de cadernos de questões todos montados e toda a orientação de forma individual para que vocês consigam avançar realmente com qualidade e eficiência no estudo de vocês. Então, novamente, me despedindo aqui de vocês, fico feliz de iniciar o ano de 2025 com o vídeo do TCE Paraíba, né? Espero estar falando com vários futuros aí auditores, futuros colegas de controladorias e de tribunais de contas e quem sabe aí também futuros colegas aqui na CGU. É sempre um prazer falar com vocês, falar vídeos aqui da área gravar vídeos da área de controle. Pois espero que aproveitem todas as análises, todos os comentários que foram feitos aqui e que abracem realmente, né, com garra a preparação para este concurso. E novamente desejando fazer parte da mentoria, o link está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Desejo a todos um feliz ano, um ano muito feliz para todos nós. Beijinhos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.